E vou convidar os irmãos a relembrarem o que a gente já viu, ok? No versículo 1, nós vimos que o autor da carta é Judas, o irmão do Senhor. E nós vimos também que este autor, ele está escrevendo a igreja de Deus, a igreja de uma forma geral, né? A igreja universal, a igreja católica, né? A igreja de Deus que está espalhada sobre todo o mundo, tá? Judas está escrevendo a uma igreja, não a uma igreja local, como, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, a carta à igreja de Corinto, né? Judas, ele está escrevendo uma carta aberta a todos os membros da igreja. E a gente sabe disso porque ele chama os seus destinatários daqueles que são chamados, né? Aqueles que foram santificados em Deus Pai e aqueles que foram conservados em Jesus Cristo. Lá no versículo 2, ele faz uma breve saudação, né? Ele deseja misericórdia, paz e amor para todos os irmãos. E no versículo 3 e 4, ele introduz o assunto da sua carta. E qual é o assunto principal da sua carta? O assunto principal da sua carta é convocar a todos os irmãos a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Ele faz uma convocação para batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. E no versículo 4, ele diz o porquê dessa convocação. Ele diz que está nos convocando a batalhar pela fé pelo seguinte motivo: homens ímpios, homens que estão destinados à condenação, homens que convertem em dissolução a graça de Deus. Estes homens têm se infiltrado no meio da igreja de forma furtiva, né? Eles têm adentrado no meio da igreja. São homens que não são homens salvos, são homens que não são cristãos verdadeiros, mas que estão introduzidos, estão inseridos no meio da igreja. E hoje, irmãos, nós vamos dar início aqui a observar 3 exemplos que o autor da carta de Judas, ele nos apresenta para ilustrar e para nos informar a respeito destes homens que estão introduzidos, que estão inseridos no meio da igreja. No versículo 5, nós vamos ver o primeiro exemplo, que ele dá o exemplo do povo de Israel. No versículo 6, ele vai nos dar o exemplo dos anjos. E no versículo 7, ele vai nos dar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Tá? Vamos ler mais uma vez aqui o versículo 5, 6 e o 7. Diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Irmãos, hoje a gente vai focar as nossas atenções aqui para o versículo 5, para o primeiro exemplo que Judas traz aqui na sua carta, né? Tenham isso em mente, eu vou repetir para os irmãos. Judas está falando de homens ímpios que se introduziram na igreja. E Judas deixa bem claro que estes homens não são crentes, são homens ímpios que transformam a graça de Deus em licença para fazer libertinagem, para cometer luxúria, para cometer imoralidades sexuais, tá? E Judas deixa bem claro que estes homens estão destinados para a condenação, porque são homens ímpios, né? Como vocês bem sabem, a palavra de Deus deixa bem claro: todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo é salvo. Mas também a palavra de Deus deixa bem claro que todo aquele que não crê já está condenado. Então Judas deixa isso bem claro, que estes homens não são homens que creem, são homens que não creem. Eles não creem em Deus, eles não têm temor a Deus, mas por algum motivo eles estão infiltrados no meio da igreja, né? Participando da igreja, participando da comunhão da igreja. Muitas vezes estes homens são até líderes, são até pastores no meio da igreja. Muitas vezes estes homens são pessoas que fazem parte do grupo de louvor da igreja, né?
Entendam homens aqui, não no sentido masculino, mas homens no sentido da humanidade. São homens e mulheres que se dizem cristãos, professam a fé cristã, mas não são cristãos. E para reforçar o que ele está dizendo, que estes homens não são homens salvos, Judas ele vai dar 3 exemplos. Repito os 3 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo do povo de Israel. Ele vai citar que dentre o povo de Israel existiam pessoas que não criam, pessoas incrédulas e que por conta disso foram destruídas. O segundo exemplo é o exemplo dos anjos. Ele vai demonstrar que dentro do grupo celestial de anjos, dentro daquele grupo de anjos, existiam anjos que decidiram abandonar a sua habitação inicial, né? Decidiram abandonar o seu serviço a Deus, né? E assim cometeram pecado contra Deus, e por conta disto, estes anjos foram condenados, né? E ele vai citar um terceiro exemplo, que é o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra, que por conta das suas imoralidades, por conta dos seus pecados, Deus destruiu aquela cidade e condenou todas as pessoas que estavam naquela cidade, com exceção de Ló e sua família, ok? Então hoje a gente vai focar as nossas atenções para o primeiro exemplo. Que exemplo ele dá aqui? É o exemplo do versículo 5. Ele começa dizendo assim, olhemos para o texto. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto. O que é que ele está dizendo aqui? Lembra que no versículo 4 ele falou desses homens ímpios que estavam infiltrados? Aí ele está dizendo assim, gente, ó, eu vou dizer algo para vocês, mas é algo que vocês já sabem. Eu vou dizer isso para vocês só para confirmar aquilo que eu estou dizendo. É isso que ele está dizendo aqui, ó, quando ele usa a seguinte frase, a seguinte expressão, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto. Ok? Aí ele vai citar os exemplos, ok? O que Judas está fazendo aqui, gente, é o que todo professor, todo pregador, ele costuma fazer. O pregador ou um professor, ele apresenta uma verdade, ele apresenta algo de forma, muitas vezes teórica, ele apresenta uma ideia, certo? E ele vai tentar provar aquela ideia através de exemplos, ok? Isso é usado, gente, até no que a gente chama de método científico. Um cientista, quando ele descobre algo novo, um cientista, quando ele descobre uma verdade científica, o que é que ele tem que fazer para que os outros cientistas aceitem a sua verdade, aquilo que ele descobriu? Ele vai fazer experiências para demonstrar para as pessoas que aquilo que ele descobriu é verdade. Se aquelas experiências confirmarem aquilo que ele descobriu, então aquilo é aceito como uma verdade científica. No campo das ideias, no campo da filosofia, no campo daquilo que é ensinado de doutrina, muitas vezes a gente apresenta as teorias de forma, através de exemplos, na realidade. A gente apresenta algumas verdades através de exemplos. Um exemplo muito bom disso seria o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, quando ele pregava, ele dizia uma verdade a respeito do reino de Deus, e depois o que é que ele fazia? Ele reforçava aquela verdade através de ensinos de parábolas. Ele trazia aquela verdade que ele ensinou para a mentalidade das pessoas que estavam ouvindo. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção, as parábolas de Jesus são parábolas que são baseadas na história do cotidiano do povo, né? Ele usa parábola que é relacionada à agricultura, né? Naquela época as pessoas trabalhavam com a agricultura. Então, esses exemplos de Cristo é para demonstrar para aquelas pessoas que aquela verdade que ele está transmitindo, para ilustrar, para reforçar aquela verdade que ele está transmitindo. Tá ok? O que Judas vai fazer aqui é isso. Ele acabou de dizer, olha, existem intrusos no meio da igreja. Vocês podem observar esses intrusos através das suas atitudes. Eles convertem a graça de Deus em imoralidade. Estes homens são homens ímpios, mas tem uma verdade que ele demonstrou que as pessoas não conseguem observar com seus próprios olhos. Qual é a verdade? Que estes homens serão condenados.
condenados. Se vocês observarem comigo no versículo 4, ele diz assim, ó, no início do versículo 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, ou como diz algumas versões, para esta mesma condenação. Como que um irmão na igreja pode saber quem é condenado e quem não é? Quem é salvo e quem não é? Nós podemos saber se uma pessoa é verdadeiramente crente através das suas atitudes. Se as suas obras são boas, é porque aquela árvore é uma árvore boa. Se as suas obras são obras de pessoas salvas, é porque aquela pessoa é uma pessoa salva. Só que o que é que acontece? Muitas vezes, as aparências, elas enganam. As pessoas demonstram atitudes que, na realidade, não demonstram verdadeiramente quem elas são. É assim com os falsos profetas. Se vocês observarem os falsos profetas, os falsos mestres, eles demonstram ser aquilo que eles não são. São lobos vestidos em peles de cordeiro. Então, nessa situação, é difícil a gente identificar quem são os salvos, quem são os condenados, ok? Isso aí é algo que fica para Deus. Deus sabe quem é salvo e quem não é, beleza? Não é uma responsabilidade nossa ficar dizendo, ó, você é condenado, você é salvo. Não é uma responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é agirmos como salvo, vivermos como salvos, porque somos salvos. Se há alguém no meio de nós que quer viver como um ímpio, né, a nossa responsabilidade é exortar aquela pessoa para que ela venha se arrepender, para que ela não caia em condenação, ok? Essa é a nossa responsabilidade. No caso de Judas aqui, ele fala para os irmãos da igreja que havia pessoas destinadas à condenação. Então, como é que ele pode provar para aqueles irmãos que aquelas pessoas estão destinadas à condenação? Ele não pode pegar aqueles irmãos e levá-los para o futuro e mostrar, tá vendo? Eles estão no inferno. Tá vendo? Eles vão ser condenados no dia do juízo. Então, o que é que Judas faz? Ele apresenta esta verdade através de exemplos, não do futuro, mas através de exemplos do passado. Por quê? Qual é o argumento aqui de Judas? O argumento de Judas é o seguinte: a história se repete. Vocês já ouviram essa frase? A história sempre se repete. Não há nada de novo aqui nesta terra. As coisas se repetem. Se você vê um político corrupto, né? Ah, olha, um político corrupto. É novidade? É não. Desde que o mundo é mundo, há reis, há imperadores corruptos. Porque a história se repete. O argumento de Judas aqui, de certa forma, é baseado nisso. A história se repete. O que é que ele está dizendo? Olha, assim como o povo de Israel, que saiu da terra do Egito e não creu, foi condenado, assim como os anjos que caíram, que pecaram, foram condenados, assim como Sodoma e Gomorra, que por causa da sua imoralidade sexual foram condenados, estes homens que estão intrusos no meio da igreja, que estão infiltrados no meio da igreja, também serão condenados. Ok? Este é o argumento de Judas. E é isso que ele está colocando aqui quando ele diz, ó, mas quero lembrar-vos como já uma vez soube isto. Vou ler de novo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto. Ele está trazendo a memória daqueles irmãos de exemplos que eles conhecem de pessoas que já foram condenadas. Vamos aqui observar com mais clareza o primeiro exemplo. Olhem comigo aí o versículo 5. A segunda parte do versículo 5. Que diz aqui, ó. Havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Sobre o que Judas está falando aqui? Gente, Judas está falando sobre uma história que todos conhecem. A história da libertação do povo de Israel lá do Egito. Os irmãos bem conhecem a história da Bíblia, né? E na época de José, né, filho de Jacó, houve uma grande seca lá na região e todo o povo lá, a descendência de Jacó, a descendência de Israel, migraram para viver no Egito durante um tempo. Aquele povo prosperou lá no Egito e tudo mais. Lá no livro de Êxodo, nós vimos que o rei do Egito mudou, o faraó mudou, né? Aquela pessoa que estava à frente do povo do Egito mudou. E esta pessoa resolveu trazer males sobre o povo de Israel. E trouxe muito sofrimento sobre o povo de Israel.
Mas aí Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Deus levantou uma pessoa para libertar aquele povo lá do cativeiro, lá no Egito. Que pessoa é essa? Quem sabe? Todo mundo sabe aqui, né? Moisés. Deus escolheu Moisés, né? E usou Moisés como uma liderança para tirar aquele povo lá do Egito. E aí Deus fez vários sinais, várias maravilhas, né? Para libertar aquele povo lá do Egito, mostrando o seu poder para aquela nação. E aí Deus libertou eles e prometeu a eles levá-los para uma terra prometida. E eles caminharam lá pelo deserto, a caminho da terra prometida. Só que aconteceu uma coisa que nem todo mundo lembra, que é o seguinte: quando eles chegaram na terra prometida, o que é que acontece? Deus manda a Moisés escolher algumas pessoas para espiarem a terra. Moisés escolhe 12 homens, né? E esses 12 homens, eles vão com a missão de espiar a terra prometida. Aí eles vão, entram na terra prometida, eles veem tudo lá. E aí eles voltam e dão um relatório para o povo daquilo que eles viram. Dentro daqueles homens lá, tinha um homem chamado Caleb e um homem chamado Josué. 2 homens de fé. E aí eles relataram que Deus vai dar a terra prometida a eles e tal. Só que o restante das pessoas que foram espiar a terra com eles disseram o seguinte: não, é impossível a gente conquistar a terra prometida porque é terra de gigantes. É uma terra que a gente não vai conseguir conquistar. Deus, ele fica irado com essa posição do povo de Israel. Porque todo o povo foi pela cabeça desses incrédulos. Apenas Josué e Caleb continuaram crendo. O resto do povo foi todo pela cabeça dele. Aí começaram a murmurar: ah, Deus, por que o Senhor nos tirou do Egito? Era melhor a gente estar lá no Egito do que estar aqui. Começaram a murmurar contra Deus. Gente, tudo isso que eu estou contando para vocês é um resumo do que está lá em Números, capítulo 13 e capítulo 14, tá? Mas eu gostaria de abrir um texto com vocês. Abram lá em Números, por favor. Números, capítulo 14, versículo 11. Esse capítulo 14, versículo 11, ele está inserido dentro dessa história que eu estou contando para vocês, tá ok? Olha o que é que Deus diz a Moisés quando esse povo começa a murmurar contra ele, começa a reclamar, por que é que ele nos tirou do Egito e tal. Olha o que é que diz aí. Esse texto é muito importante para a gente entender o que está lá em Judas, versículo 5, tá? Observe. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha a pergunta de Deus aí, ó. Principalmente essa segunda pergunta que ele diz, ó. E até quando não crerá? Olha só, até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. Por que é que esse texto aqui ele é importante para a gente entender Judas 5? Porque Judas diz o seguinte, que Deus, apesar de ter libertado o povo de Israel, ele destruiu os que não creram. E o que é que Deus está dizendo aqui a Moisés? Até quando esse povo não vai crer em mim? Deus está constatando que esse povo é um povo incrédulo. O motivo pelo qual Deus destruiu aqueles incrédulos foi por conta da sua incredulidade. É o que está lá em Judas 5. Judas, no versículo 5, diz: destruiu depois os que não creram. O que é que a gente aprende aqui, irmãos? Lembra que Judas está contando essa história para ilustrar, para reforçar, na realidade, o que ele está falando sobre os homens que estão introduzidos no meio da igreja. Então, o que é que a gente aprende aqui? É que estes intrusos que estão no meio da igreja, praticando impiedades, eles fazem isso porque eles são incrédulos. Eles podem até falar da boca para fora que eles acreditam em Deus, mas eles são incrédulos, porque as suas atitudes são atitudes incrédulas. Mas olha o que é que Deus diz aqui, ó, ainda em Números 14, tá, gente? Abram aí, por exemplo,
Versículo 21, irmãos, por favor. Versículo 21. Olha o que é que diz aí, ó. Isso é Deus falando a Moisés. Ele diz assim, ó. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Irmãos, olha o que é que Deus está dizendo aqui, ó. Deus está dizendo para o povo de Israel o seguinte: olha, este povo que não creu em mim e que me provocou todas essas vezes, este povo, ele não vai entrar na terra prometida. Somente o Caleb, que ele cita aqui, que foi um homem que teve fé, vai continuar. Né? E, no e dando continuidade, eu vou resumir aqui o que está a partir do versículo 26 em diante. Deus diz que todo aquele povo ele iria peregrinar pelo deserto até que todos fossem destruídos, até que todos morressem. Quando ficasse só Josué e Caleb vivo, aí o povo ia entrar na terra prometida. Apenas a descendência daquele povo ia herdar a terra prometida, porque Deus prometeu isso a Moisés. Mas aquele povo que murmurou, eles não entrariam na terra prometida. E este é o exemplo que Judas está dando. Gente, nós cremos num Deus que salva, mas nós também cremos num Deus que condena. Lembrem-se disso. Nós cremos no Deus que dá a vida, mas nós também cremos no Deus que pode tirar a vida. Nós não cremos na Bíblia pela metade. Quando a gente diz que crê em Deus, nós cremos no Deus que é descrito nas Escrituras. Eu sempre falo isso e eu repito. O nosso Deus não é um Deus Papai Noel, que está disposto a nos dar presentes se formos bonzinhos. O Deus que é apresentado na Bíblia é um Deus que governa todas as coisas. É o Deus que criou os céus e a terra. E é o Deus que condena e pune os pecadores por conta de seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, é o Deus que, pela sua misericórdia, ele se compadece do homem e pela sua graça, que é demonstrada na vida e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele salva homens pecadores que nem nós. Nós temos que entender isso. De forma bem prática. Estes homens intrusos no meio da igreja, eles costumam tratar Deus como se Deus não tivesse nem aí. Lembra que no versículo 4 eu disse que, como Judas diz lá no versículo 4, que eles transformam em dissolução a graça de Deus? Ou seja, eles pegam a doutrina da graça e eles transformam aquilo em liberdade para pecar. Por que é que eles fazem isso? Eles fazem isso porque na cabeça deles, Deus não está nem aí. Eles criaram o próprio Deus para eles. O Deus deles é o próprio ventre deles. Eles criaram um Deus para eles que realizam as suas vontades, os seus desejos. Lembra o que foi que o povo de Israel fez quando Moisés subiu para falar com Deus e Moisés trouxe lá as tábuas dos 10 mandamentos? Quando Moisés chega lá embaixo, o que é que o povo tinha feito? Eles tinham feito outro Deus. Um Deus que fosse a semelhança deles. Sendo que a Bíblia mostra o contrário. É nós que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. A gente quer fazer um Deus que é a nossa semelhança. A semelhança de um homem pecador, de um homem corrupto. Mas Judas deixa bem claro. Esse tipo de gente, esses intrusos, esses ímpios,
serão condenados. Assim como o povo de Israel foi condenado. O interessante, na ilustração de Judas, no exemplo de Judas, é que, da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel, acontece na igreja. Essas pessoas estão dentro da igreja. Quando eu falo da igreja, gente, eu não estou falando exatamente da nossa congregação aqui. É óbvio que pode ter pessoas assim no nosso meio. Mas eu estou falando da igreja de uma forma geral, tá? No grupo todo, na igreja no singular, né? Aquilo que a gente chama de igreja universal. Gente, essas pessoas estão no meio da igreja, elas vivem como crentes, elas não são crentes, elas vivem como crentes, elas se beneficiam das bênçãos que Deus dá à igreja, né? Se alegram com os irmãos, gostam de estar na igreja, se não gostassem, eles não estavam lá, certo? Eles veem sinais, eles veem maravilhas, às vezes acontecem milagres nas suas vidas, mas exemplo do povo de Israel, eles não creem, são incrédulos. Eles acham bom quando está tudo bem, mas quando o negócio aperta, eles querem sair. Eles não querem, eles querem voltar para o lamaçal de onde eles saíram. Essa que é a verdade. Os irmãos bem sabem que lá em Lucas, capítulo 8, Deus usa, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina uma parábola, que é a parábola do semeador. Os irmãos bem conhecem, né? E na parábola do semeador, há alguns exemplos de pessoas que ouvem a palavra. E um dos exemplos é o seguinte, Lucas capítulo 8, versículo 13. Diz assim, ó. E os que estão sob a pedra, né? A semente cai sob a pedra, né? E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Gente, é muito comum a gente ver isso no meio da igreja. Pessoas que se alegram, aceitam a Jesus, na hora das coisas boas estão ali alegres, mas quando o negócio aperta, eles voltam para o seu lamaçal de pecado. Por quê? Porque não tem raiz. O curioso é que lá em Judas, vamos lá comigo na carta de Judas, ele diz lá no versículo 12, que estes homens são o seguinte, olha só o que é que eles falam aqui, ó. O que é que Judas fala desses homens intrusos? Ele diz assim, ó. Estes são manchas em vossas festas de amor. Né? Lembra da festa ágape que a igreja realiza, né? Aquela é o encontro em que os irmãos se reúnem para agradecer a Deus, né? Isso era comum no primeiro século, a chamada festa ágape. Né? Estes estão no meio dessa festa ágape. Sabe o que Judas diz? Ó? Esses são manchas no meio da sua festa de amor. Aí o que é que ele continua? Banqueteando-se convosco. Eles estão vivendo com a gente ali. Aquele povo de Israel, eles comeram do maná no deserto, viram os milagres, atravessaram o mar vermelho, eles participaram das bênçãos de Deus. Mas eles foram incrédulos. E por conta da incredulidade deles, Deus os destruiu. Mas continuando aqui no versículo 12 de Judas. E apacentando-se a si mesmos, sem temor. O que é apacentar a si mesmo? Quem apacenta, gente, é aquele que é pastor. Né? O pastor apacenta as ovelhas. Né? Agora você imagina uma ovelha se apacentando a si mesmo. Certo? Imagina isso aí. Esses homens, eles não conseguem ter como reconhecer as autoridades. Para eles, eles mandam neles mesmos. Aí olha o que é que ele diz aqui, ó. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas. Gente, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Como Jesus falou, eles não têm raiz. Sabe aquela árvore que você planta e ela cresce, mas ela não tem raiz, o que é que acontece? Ela murcha, ela morre, porque não tem raiz. É assim com estes homens. Pessoas que não têm raiz, eles são incrédulos. Mas eu gostaria de abrir mais um texto com vocês, para a gente finalizar. Esse está lá em 1 Coríntios.
1 Coríntios capítulo 10. Aqui deste capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele vai usar o mesmo exemplo que Judas está usando lá no versículo 5. Ele vai falar do povo de Israel como exemplo para a igreja, tá? Ele vai pegar o que aconteceu com Israel e ele vai trazer como exemplo para a igreja. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 10, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, né? Nossos pais são os antigos israelitas. Lembra que Paulo era israelita? Que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Olha o versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha só, aquilo que aconteceu com o povo de Israel serve para nós, igreja, como figura, né? São exemplos que nós devemos olhar e não cometer os mesmos erros, tá ok? Olha o que é que diz aí, ó. Versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aí o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. O versículo 7 ele deixa bem claro aqui um pecado que eles cometeram. Idolatria. Eles trocaram Deus por um Deus falso. Versículo 8. E não forniquemos como algum deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. Versículo 8 ele cita outro pecado que eles cometeram. A fornicação. A prática sexual fora do casamento, a imoralidade sexual. No versículo 9, ele cita outro exemplo. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Olha, lá no texto de Números, Deus está falando com Moisés e diz que esse povo me tentou várias vezes. Lembra que eu falei isso? Aqui, Paulo ele interpreta como eles tendo tentado a quem? A Cristo. É um texto que mostra claramente que Cristo é Deus. É um texto que demonstra essa doutrina da divindade de Cristo. Mas o que Paulo está enfatizando aqui é o seguinte, que eles tentaram a Cristo. No versículo 10, ele diz assim, ó, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E o versículo 11, ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, tudo isso que aconteceu com Israel serve para nós como figura e para aviso nosso. Que aviso é esse? É o aviso que Judas está dando lá. Se você é como estes que estavam no meio do povo de Deus, mas foram incrédulos, você será destruído assim como eles foram destruídos, por conta da sua incredulidade. Todos esses pecados mencionados aqui por Paulo, tenha isso em mente. Todos esses pecados aqui que foram mencionados aqui por Paulo, têm como pano de fundo a incredulidade. Porque nós vimos lá em Números e nós vimos lá em Judas 5. A incredulidade deles levou eles a idolatrar, a fornicar, a murmurar, a tentar a Cristo. Isso tudo, gente, por conta da incredulidade. Mas aí é o que diz o versículo 12 aqui de 1 Coríntios 10. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Lembra que eu falei no início da mensagem? Essa aqui, irmãos, é a nossa responsabilidade.
Se a gente não vai olhar para a pessoa e vai, ó, será que esse vai ser condenado? Será que esse vai ser salvo? Gente, a nossa função não é essa. Deus está colocando verdades diante de nós para que nós possamos estar sob aviso, né? Para que nós possamos estar alertas para não cairmos no mesmo erro. E olha o que é que o apóstolo Paulo fala. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Irmãos, para você entender esse versículo aqui, você tem que ter uma coisa muito importante. Humildade. Tem muita gente, e esses intrusos, eles são assim. Tem muita gente que se acha mais espiritual do que os outros. Olha, eu sou salvo porque eu guardo o sábado e você não é salvo porque não guarda o sábado. Olha, eu sou salvo porque eu uso a roupa tal. Olha, eu sou salvo por isso, por aquilo outro. Gente, tu que acha que está em cima, que está em pé, cuidado, para que não caia. Porque aquele povo lá, eles se achavam os tais. Eles se achavam até mais do que Moisés, que tinha sido escolhido por Deus para liderar eles. Várias vezes eles reclamaram contra Moisés. Várias vezes. Então, irmãos, tomem cuidado com isso. Resumindo tudo aqui, irmãos, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. O primeiro exemplo. Assim como o povo de Israel, incrédulo, né, a parte incrédula, que foi a maioria, foi destruído, também no meio da igreja, não a igreja, preste bem atenção, no meio da igreja, há pessoas incrédulas que não são igreja, estas pessoas serão destruídas. Eu vou dar um exemplo bem simples. A Bíblia diz que no arrebatamento, a igreja vem buscar. No arrebatamento, Deus vem buscar a sua igreja. Né? Não é isso? Arrebatamento, Deus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. Se Jesus viesse buscar a sua igreja hoje, a igreja iria? Iria. A igreja iria. Quem ficaria era só os intrusos, que acham que são igreja, mas não são. Estão entendendo? A igreja foi purificada pelo sangue de Cristo. A igreja foi transformada pela ação do Espírito Santo. Estes ímpios só estão no meio da igreja para usufruir das bênçãos da igreja e muitas vezes para se beneficiar da ingenuidade dos irmãos. E é por conta disso que Judas está escrevendo essa carta. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Não é porque a pessoa está na frente pregando a palavra, não é porque o pastor está lá pregando a palavra, não é porque o cara é formado num seminário, é isso, aquilo, outro, que essa pessoa deve ser seguida, não. Aquela pessoa só é seguida à medida que ela segue a Cristo. Irmãos, vocês estão aqui reunidos, espero eu, não por conta da minha pessoa, não. Muitos de vocês são meus amigos, são meus irmãos, pessoas de dentro da minha casa. Mas eu espero que vocês estejam aqui hoje para adorar a Deus e seguir a Cristo. Não é a mim, não. Eu sou um pecador, falho. Cristo é perfeito, sem mácula. E eu espero que nós possamos seguir a Cristo juntos. Mas o alerta que fica aqui de Judas é este. São homens que estão no meio do povo de Deus, parecendo o povo de Deus. Então vocês tomem cuidado. Abram seus olhos. Porque se vocês estiverem seguindo a homens, e estes homens forem homens intrusos, vocês serão destruídos igual a eles. Porque o destino deles é a condenação. O destino deles é a destruição. Vocês não devem seguir uma religião, uma denominação, uma igreja, simplesmente porque eu nasci aqui no meio dessa igreja, eu fui ensinado no meio dessa igreja. Gente, olhe para Cristo. Cristo falou que você tem que se arrepender dos seus pecados e crer nele. É isso que vai fazer você ser salvo. A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é a tradição da igreja, não é os costumes, não é as práticas religiosas, não. Siga a Cristo. Ah, mas é porque eu conheci um homem de Deus e ele me falou que eu tenho que fazer isso, fazer assado, eu tenho que fazer um ritual tal, fazer um ritual B. Não, gente. Siga a Cristo. Porque há no meio da igreja pessoas infiltradas que parecem ser pastores,
parecem ser padres, parecem ser líderes na igreja, mas não são. São pessoas, são lobos vestidos em pele de cordeiro. Estejam atentos com isso. Agora eu digo uma coisa a vocês, meus irmãos. Deus sabe quem eles são. Eles podem muitas vezes até nos ludibriar, nos enganar, mas Deus sabe quem eles são. E o alerta fica aqui para vocês. Olhe para a vida de vocês e analisem. E fica o exemplo aqui que o apóstolo Paulo dá, o alerta. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Tá? Olhe para você mesmo, irmãos. Analise a sua vida. O que é certo aqui, o que ficou bem certo aqui, no versículo 5 de Judas, que Deus destruirá os incrédulos, assim como ele destruiu os incrédulos no tempo de Israel. A questão é, você vai estar no meio deles ou você vai estar no meio dos crentes? Você vai estar no meio daqueles que creem, que reconhecem ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ou você vai estar no meio daqueles incrédulos, que só acham legal dizer que Jesus é seu Senhor, mas na sua vida não pratica o senhorio de Cristo. Desobedece a Cristo em tudo. Pessoas que sabem que é errado viver em fornicação, mas vivem em fornicação. Pessoas que sabem que é errado o adultério, mas praticam o adultério. Mas mesmo assim querem estar no meio da igreja. Quantos pastores não tem por aí, meu irmão, com a terceira esposa, quarta esposa, quinta esposa? E a igreja aceita. Por quê? Porque estão seguindo a homens, não estão seguindo a Cristo. A primeira característica que Paulo dá para um pastor, para um bispo, é: seja marido de uma única mulher. Só não lê a Bíblia, só quer ouvir mensagens bonitas, mensagens de autoajuda, mas não lê a Bíblia. A Bíblia é cheia de mensagens dessas aqui, meu irmão, mensagens que nos fazem ficar alerta. Jesus falou: vigiai e orai. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então não deixemos, meus irmãos, a gente ser enganado. Ok? Então, quando vocês vierem ao culto, venham cultuar a Deus, a Cristo. Estamos aqui reunidos para isso, não para seguir homens. Porque quando a gente segue homens, acontece isso aqui, que acaba sendo destruído junto com eles. Okay? Não estou dizendo que não há homens de Deus que são exemplos para nossas vidas. Não é isso que eu estou dizendo, não. O apóstolo Paulo disse: sejais meus imitadores, né? Lembra que o apóstolo Paulo disse isso? Sejais meus imitadores, mas ele continua: como eu sou de Cristo. Você só imita Paulo à medida que ele imita Cristo. Você só imita um irmão na igreja na medida que ele imita Cristo. E você só consegue fazer isso se você conhece a Cristo. E a pergunta é: você conhece a Cristo? Ah, eu conheço porque Deus já fez um milagre na minha vida. Eu vejo várias pessoas falando isso. Irmão, eu creio em Deus. Por que você crê em Deus mesmo, irmão? Por que você crê em Deus? Ah, porque Deus fez um milagre na minha vida. Meu irmão, quantos milagres Deus fez no povo de Israel? E aquele povo não creu. Crer em Deus não é só saber que Ele existe, não. Crer em Deus é obedecê-lo, é servi-lo. E eu pergunto novamente: você crê em Cristo? Você conhece a Cristo? Você sabe o que Cristo quer para a sua vida? Busquem se relacionar com Cristo. Busquem estar debaixo do senhorio de Cristo. Porque Ele é o nosso Salvador e Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? E que a gente possa estar atento, né, contra esses falsos crentes, esses falsos cristãos, esses falsos líderes. E para isso vocês têm que conhecer as Escrituras, conhecer o que Cristo ensinou para vocês, para que quando vocês veem alguém falando heresia, vocês possam: opa, isso aí está errado. E você corrigir. Tá? Busquem. Há um esforço, meus irmãos, da parte de vocês. Não seja como a maioria dos crentes por aí, não. Crente só de ouvir. Tem muito crente, meu irmão, que é igual reserva de time de futebol, né? Só serve para esquentar o banco. Né? Tem muitos crentes assim. Aí para a igreja, senta lá na igreja, e passar 30 anos aqui, 40 anos aqui, eu não vou servir a Deus em nada. Senta lá e fica lá. Gente, não faça isso. Procure conhecer a Deus, porque Jesus é o seu verdadeiro pastor. Ele é o bom pastor.
Muitas vezes a gente fica chateado com o pastor, eu quero um conselho, aí o pastor não dá o conselho, às vezes o pastor não tem tempo para nós. Gente, Jesus é o seu pastor, por que você não pede um conselho a ele? Coloca teu joelho no chão e ora, Senhor, me ajuda, me orienta nisso daqui. Porque o crente, ele age assim, debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, sabemos, ó Deus, da tua grandeza. Sabemos, ó Deus, quem tu és, pela tua santa palavra. Não compreendemos por completo, ó Deus, a tua infinitude, pois o Senhor é tão grande, tão alto, que nós não conseguimos, através da nossa racionalidade, da nossa lógica limitada, compreender todas as tuas verdades. Mas o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor tem se revelado a nós. E nós temos visto essa revelação através do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, pois o Senhor tem transformado as nossas vidas. O Senhor tem pego homens pecadores como nós e transformado em homens fiéis a Ti, servos a Ti. Ó Deus, obrigado, Senhor.